Paz do Senhor. Essa será a nossa primeira aula de um grupo de livros do Antigo Testamento chamados Profetas Maiores. Antes, porém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos maus pensamentos, as nossas más palavras e as nossas más atitudes com as quais nós pecamos contra ti e contra o nosso semelhante, Deus Santo. Te pedimos também, papai, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, prepare o nosso coração para o aprendizado da tua palavra, para que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. E de posse do conhecimento, Senhor, da tua palavra, possamos servi-lo melhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Profetas Maiores, primeira aula. Pois bem, iniciamos a nossa aula com uma pergunta. Quais os livros que aparecem logo após os poéticos em nossas Bíblias? Logo após os livros poéticos. Qual o nome do grupo de livros que aparece? Os livros proféticos. São 12 livros. Ou melhor, são 17 livros. 5 chamados profetas maiores e 12 chamados profetas menores. Então, recapitulando, os livros que nós vamos estudar, eles aparecem logo após os livros poéticos. São 17 livros proféticos, 5 chamados profetas maiores e 12 chamados profetas menores. Nós teremos como objetivo nessa aula entender a origem e as funções dos profetas e também iniciar o estudo dos profetas maiores. Há uma questão que nós devemos buscar entender para tornar também a nossa disciplina ainda mais interessante. Será que existe relação entre as profecias que foram transmitidas por esses homens, esses profetas que nós vamos estudar, e a teologia do Novo Testamento? Sim, existe. A mais profunda delas é a relação das profecias messiânicas com o cumprimento da vinda do Messias, com a encarnação de Cristo. Quando nós formos estudar o primeiro dos profetas maiores, que é o profeta Isaías, nós vamos aprender que ele profetizou acerca do Messias. Profetizou que o Messias viria de uma virgem. Então ele é chamado o profeta messiânico. Isso quer dizer então que há sim uma relação entre essas profecias desses homens e a teologia do Novo Testamento. Pois bem, vejamos então a origem da palavra profeta. Primeiro, do ponto de vista hebraico. A palavra profeta, do ponto de vista hebraico, é nabi, ou navi. Porque alguns tradutores, alguns estudiosos, alguns tradutores, eles pronunciam o V ao invés do B, como no espanhol. Trocam o V pelo B. Então, ao invés de nabi, eles falam navim, o nabi, o navi. Enfim, profeta. No hebraico, nabi. É aquele homem que a raiz da palavra é chamar, é anunciar. É o homem que foi chamado para anunciar. O profeta é aquele que tem uma mensagem da parte de Deus. É um intérprete da palavra de Deus. Nós vemos um exemplo disso em Jeremias, capítulo 1, Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Leiamos Jeremias capítulo 1, versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca.
o Senhor tocou na boca de Jeremias, pôs as palavras dele na boca de Jeremias, chamou Jeremias para anunciar a sua palavra, para ser um intérprete da palavra divina. No grego a palavra tem o mesmo sentido, profeta, no grego seria profetes, tem o mesmo sentido, um proclamador, um intérprete da revelação divina. Mas será que existe no Antigo Testamento um ministério profético organizado, como existe um grupo de sacerdotes de forma organizada? Será que houve de fato uma escola de profetas? Quando nós nos aprofundarmos no estudo do Antigo Testamento, nós vamos ver que houve sim uma escola de profetas desde a época de desde a época de Samuel. Desde a época de Samuel houve uma escola de profetas. Isso é real na história de Israel, a existência da escola de profetas. E nós vemos que os profetas, os alunos dessa escola de profetas, eram chamados de filhos dos profetas. Nós até vemos que quando Elias é tomado de Eliseu, quando ele é separado de Eliseu, Eliseu chama Elias de pai. Ele diz: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. Por quê? Porque o profeta mais novo, o discípulo, o aluno, chamava o profeta mais velho de pai. Por isso que Eliseu chama Elias de pai. Então isso é normal no Antigo Testamento. Quando diz filho de profeta, não está querendo dizer que é filho por geração. É porque é discípulo na escola de profetas. Nós vemos um exemplo disso em Amós, no capítulo 7, versículo de número 14. Amós, capítulo 7, versículo de número 14. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Então nós vemos aí o caso de Amós. Amós, ele é uma exceção. Ele diz: olha, eu não era profeta nem filho de profeta. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele não passou pela escola de profetas. No caso de Amós, Deus quebrou o protocolo. Deus chamou um homem que não havia passado pela escola de profetas. Ele não está querendo dizer que o pai dele, o genitor dele, não era profeta. Ele está querendo dizer que ele não passou pela escola de profetas. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Deus fez de mim uma exceção, uma quebra de protocolo. Me tirou de lá do campo para que eu profetizasse. Então existia, sim, uma escola de profetas. Com base no texto de Números, que nós não vamos ler, porque é um texto muito longo, mas deve-se depois ler em casa, com base em Números, capítulo 11, do 16 até o 30, nós entendemos a atividade profética inicia-se já nos tempos de Moisés. Já nos tempos de Moisés já se inicia a atividade profética. O próprio Moisés, ele é tido também como profeta. O próprio Moisés é chamado profeta. Vejamos isso, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Aí depois, Números, capítulo 11, do 16 ao 30, que fala sobre a prática profética já desde o tempo de Moisés, deve ser lido em casa depois. Agora leiamos Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Mas é interessante observar que esta atividade já era conhecida no tempo do patriarca Abraão. Já existia
profeta no tempo do patriarca Abraão. Ah, vejamos isso em Gênesis, no capítulo 20, versículos 6 e 7, nós vamos ver que já existia profeta. Gênesis capítulo 20, versículos 6 e 7. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. A passagem aí em apreço é aquela passagem onde Abraão, ele pede a Sara que diga que é irmã dele, com medo de ser morto por causa da beleza dela e os homens do Egito tomarem Sara por mulher. E aí Deus então aparece a Abimeleque e diz: olha, não toca nela, porque o marido dela é profeta. Ainda que Abraão tivesse mentido, Deus protege Abraão e fala: não toca nela, eu já te impedi de tocar, não é para tocar nela, agora devolve ela para o marido dela, porque ele é profeta e ele vai poder te abençoar. Ou seja, o próprio Abraão, já naquela época, já era chamado de profeta. E nós vemos que não existe também somente profetas verdadeiros, não. Nós sabemos que há profetas falsos também. Há profetas de falsos deuses. Como nós vemos o caso dos profetas de Baal. Quando eles disputam com o profeta Elias, qual seria o Deus verdadeiro? Que Elias fala assim: olha, existe uma dúvida, qual é o Deus verdadeiro? Vocês estão cocheando entre dois pensamentos, vocês estão em dúvida. Então vamos fazer um teste. Qual que é o Deus verdadeiro? Se o Senhor é Deus, vocês irão servi-lo. Se Baal for Deus, continua servindo a Baal. E é feito um altar e há uma disputa entre Elias e os profetas de Baal. Então não tem só profeta de Deus, não. Tem profetas falsos, profetas de falsos deuses, profetas de falsas religiões. Então, certamente, havia uma atividade profética que só veio a ser desenvolvida mais amplamente no tempo de Moisés mesmo. Já tinha, no tempo de Abraão, atividade profética. Então, a atividade profética ela vai desenvolvendo. No tempo de Abraão ela já existia, Abraão mesmo é chamado de profeta, depois Moisés também é chamado de profeta. A atividade profética ela vai se desenvolvendo. Acredita-se que o profetismo como movimento, esse movimento profético que nós vemos na Bíblia, surgiu mesmo no século 8 a.C. Aí surge o profetismo de uma forma mais organizada. É onde tem os profetas clássicos, tem os profetas clássicos, os profetas literários, que nós vamos aprender no decorrer das aulas. Então, século 8 a.C. é que surge o profetismo de uma forma mais organizada. Embora existisse profeta desde de Abraão, Moisés e assim por diante. A função, a atividade profética, ela vai se desenvolvendo. Pois bem, então acreditamos que o profetismo como movimento surgiu mesmo no século 8 a.C. e que tinha por objetivo restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, restaurar o monoteísmo. Por quê?
Theos, Deus. Eles haviam deixado o monoteísmo e eles estavam praticando uma coisa, uma variação do politeísmo. Monoteísmo, mono, um Deus. Politeísmo, vários deuses. Existe também uma outra posição chamada enoteísmo. Essa não é muito falada, mas o enoteísmo é quando se adora vários deuses e se tem um Deus principal. É o que acontecia com o povo de Israel. Eles adoravam a Deus, mas eles estavam adorando também outros deuses, praticando o enoteísmo. Eles adoravam o Senhor e adoravam os outros deuses das nações à volta. Então os profetas, o ministério profético a partir do século 8 a.C., ele começa a buscar restaurar esse monoteísmo, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, porque à medida que eles iam se desviando do verdadeiro Deus, que era um Deus justo, eles começavam a praticar injustiças sociais, começavam a oprimir o pobre. Nós vemos vários profetas profetizando contra as injustiças sociais. O profeta Amós nós já falamos dele 2 vezes nessa aula, depois nós vamos estudá-lo à parte, porque ele ainda não é desse grupo, nós estamos dando só como exemplo de profeta e profecia, mas ele é do grupo dos profetas menores, nós estamos estudando os profetas maiores. Mas nós vemos que Amós, ele chega a chamar as mulheres dos líderes políticos e religiosos da época, ele chega a chamá-las de vaca de Bazã, por causa das injustiças sociais. O que era isso? O que eram as vacas de Bazã? Bazã era uma região próxima ao rio Bazã, onde o capim era verdinho. Então as vacas de lá, elas eram gordas, viçosas. E aí o profeta Amós então chama as mulheres dos líderes políticos e religiosos de vacas de Bazã. Por quê? Ele diz assim: ai de vós, vacas de Bazã, que dizei aos nossos maridos, traz cá e comamos. O que é que elas diziam para eles trazer e comer? Comer o suor, comer o trabalho, corrupção, injustiça social, opressão do pobre, praticada pelos líderes religiosos e apoiada pelas esposas deles, que o profeta chega a chamá-las carinhosamente de vacas de Bazã. Pois bem, então, esse profetismo do século 8, recapitulando, ele tinha como objetivo restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor. Proclamar o dia do Senhor. Quando se fala de proclamar o dia do Senhor, está se falando de escatologia já dentro do Antigo Testamento. Escatologia, do grego escatos, últimos, e logia, estudo das últimas coisas. Então já dentro do Antigo Testamento já tem uma escatologia. Já é falado sobre o dia do Senhor. Já é dito que haveria um dia da vingança do Senhor. Este dia ele tem um cumprimento histórico, ele cumpre-se no cativeiro, na destruição do templo, no dia da ira do Senhor. É um cumprimento primário dessa profecia, mas ela aponta também para o dia do Senhor, o dia final, o fim dos tempos. Então, já tem toda uma escatologia que vai surgindo no Antigo Testamento. E também eles têm que reacender a esperança messiânica, porque a esperança da vinda do Messias, por causa da idolatria, ela vai ficando sufocada. Alguns hebreus, eles vão perdendo a esperança messiânica. Esperança essa que já havia sido prometida desde lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus
fala através de Moisés, quando Moisés registra em Gênesis no capítulo 2, versículo 15, que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa lá no Pentateuco, lá no livro de Gênesis, já é a primeira promessa de um Messias. Então, uma das funções dos profetas a partir do século VIII é reacender essa esperança messiânica que já não era tão presente no coração do povo da época. Então, hoje nós vamos falar, a partir dessa aula nós vamos falar dos profetas maiores, tá? Mas a profecia desse período chamado de profetismo, que se inicia no século VIII a.C., ela começa por Amós. Aqui na nossa Bíblia não está em ordem cronológica, mas tudo indica que o primeiro profeta desse movimento chamado profetismo seja Amós. E esse movimento ele é encerrado com Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. E João Batista, que é também chamado de profeta. João Batista ele é um profeta de transição e ele é tido como o último profeta desse movimento. Ele é tido como o último profeta desse movimento chamado profetismo. Depois de João Batista, depois do advento da igreja, o que se tem não é mais um profetismo. O que se tem é o dom profético. É o dom da profecia. E não o profeta como ofício, igual no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha um profeta como ofício. Hoje o que nós temos, na era da igreja, no Novo Testamento que nós temos, é o dom profético no seio da igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então o que nós vemos no Novo Testamento é o dom da profecia, e não o profeta como ofício, como no Antigo Testamento. Então, vejamos a seguir 4 tipos de classificação para os profetas do Antigo Testamento. Vamos classificá-los. 4 tipos de classificação. A primeira classificação: profetas literários, também chamados de profetas clássicos. São os profetas que nos legaram, que nos deixaram os livros que levam os seus nomes. Deixaram-nos uma mensagem escrita. Por isso que eles são chamados de profetas literários, de literatura, de escritos. Eles também são chamados de profetas